Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Sua missão é voltar para sua esposa, Marcelo Pereira. Major Marcelinho, permissão para desembarcar. Olha, quando abrir aquela porta ali, você pode desembarcar à vontade. Ah! Que é isso? Alguém tá aí ainda, mano? Vamos lá. Muito bem. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o nosso site ratosdecinema.com. Nós estamos também presentes no Facebook, no YouTube e no Instagram. Além disso, você pode nos enviar uma mensagem para o nosso Twitter, no @ratos_cast, e também pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível para você ouvir pelo iTunes e pelo Castbox. Não tem desculpa, não tem como não encontrar a gente. Nosso tema de hoje, os clássicos modernos, nossa série especial dentro do nosso RatosCast, que busca fazer justiça com algumas obras do cinema moderno que talvez não tiveram tanta atenção, tanta bilheteria. No caso do episódio de hoje, teve tudo isso, felizmente, ganhou alguns Oscars, ganhou bastante atenção, mas também, com o tempo, se transformou num clássico, segundo o que vamos debater hoje aqui. Vamos debater se realmente pode ser considerado um clássico dentro do cinema devido à sua relevância. É isso aí. Eu acho que é desnecessário, Maguinho, para os nossos ouvintes que não ouviram ainda os clássicos modernos, né? Esse é o primeiro clássico moderno. É desnecessário, acho que, dizer que trataremos de spoilers para o filme em questão, né? É do início ao fim. Eu acho que essa série Clássicos Modernos é impossível não ter spoiler. É a chance da gente comentar e a chance do nosso ouvinte rever, ouvir os nossos comentários e embarcar numa viagem que, assim, só tem filme legal. Filmes que são inesquecíveis pra gente. Muito bem. Saving Private Ryan, do filme de 1998, dirigido por Steven Spielberg, um tal de Steven Spielberg. Verdade. O filme conta no elenco com Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Adam Goldberg, Vin Diesel, Giovanni Ribisi, Jeremy Davis e Matt Damon. Na sinopse oficial, após desembarcar na Normandia no dia 6 de junho de 1944, o Capitão Miller recebe a missão de comandar um grupo do 2º Batalhão para localizar e enviar para casa o jovem soldado James Ryan, caçula de 4 irmãos, os quais 3 morreram em combate. O filme teve orçamento de 70 milhões de dólares na época, faturou mundialmente cerca de 482 milhões. Foi a maior bilheteria de 1998 e foi o último filme rated R a arrecadar um valor que foi a maior bilheteria daquele ano, né? Sim. Até o Sniper Americano de 2014. Que aí sim foi a maior bilheteria daquele ano, de 2014, e também foi um filme rated R. Esse filme foi escrito pelo Robert Rodat e ele é baseado na história real da família de soldados Nyland. Foram 4 irmãos que desapareceram durante a Segunda Guerra. Eles conseguiram resgatar trazer um deles de volta para casa. E depois descobriram que um dos irmãos tinha sido capturado pelos japoneses e estava vivo também. Então, dos 4, 2 sobreviveram. E a história também é levemente baseada na situação dos irmãos Sullivan, que eram irmãos que estavam na Marinha Americana. E os 4 irmãos resolveram servir juntos na mesma embarcação que foi atingida por um míssil. E o barco afundou e os 4 irmãos morreram, e aí por isso o exército americano mudou a política deles e decidiu que nenhum irmão iria servir no mesmo batalhão e correu o risco de morrer, né? Sim. Tá aí um pouco do background sobre a história do filme. O filme teve 11 indicações ao Oscars no total, venceu 5. 5 prêmios. Edição de som, efeitos sonoros, edição, fotografia e diretor, segundo o Oscar do Spielberg, e venceu também os Globos de Ouro de melhor filme e diretor em 1999. Eu vou pedir um pouco a opinião do Maguinho sobre todos esses dados e tal, os Oscars, se foram merecidos. Antes só, eu quero deixar claro o seguinte, o nosso intuito aqui, pra quem não conhece os clássicos modernos, nós não vamos ficar debatendo a trama do filme, a complexidade, até porque existem muitos casts excelentes sobre a qualidade técnica do filme,
a fotografia, a edição, enfim, vários casts e vários vídeos no YouTube. Você vai encontrar isso até com mais precisão, né, Maguinho? A gente não vai ficar só falando da música, é verdade, edição. Verdade. Nosso objetivo aqui nesse cast é tentar entender a relevância desse filme, o filme que está fazendo 20 anos agora, em 2018, e se afinal de contas ele pode ser considerado um clássico moderno. Isso, se ele realmente merece. Se ele continua importante ainda, se ele continua relevante. Exatamente, é a importância através do tempo. O nosso bate-papo basicamente é esse, não é discutir cenas e tal, claro que vamos dar um toque, mas a gente não vai entrar a fundo nisso, a gente vai entender por que esse filme continua importante para quem curte cinema, para quem ama cinema. Isso que é o nosso debate de hoje. Muito bem, em outras palavras, se você que não viu o filme, ou se você que já viu o filme talvez na época, né, 20 anos atrás, se você acha que esse filme merece hoje em dia você ver de novo, ou ver pela primeira vez, Maguinho, desses 5 Oscars, edição de som, efeitos sonoros, edição, fotografia, diretor, qual que você acha que não tinha como o Resgate do Soldado Ryan não levar? Realmente é um primor naquela categoria. Eu acho que assim, quem viu, como nós vimos em 99, né, nos cinemas, e você revendo o filme hoje, é impossível você não imaginar que ele realmente não tenha ganho na parte técnica. A parte técnica do filme é espetacular, continua soberba, o som, a edição de som e a direção do Spielberg, na minha opinião, na minha humilde opinião, talvez seja o último grande trabalho do Spielberg, que ele fez, o último grandioso trabalho. Já vou começar discordando de você, mas tudo bem, vamos lá. Polêmica. É uma direção incrível, que a gente vai comentar um pouquinho dela, mas eu acho que todos os Oscars que ele ganhou, tecnicamente falando, foi super merecido. Ele não retrata a guerra, ele te coloca dentro da guerra, e isso poucos filmes conseguem fazer. Eu concordo com você, eu acho que os Oscars técnicos... vamos lembrar que nesse Oscar de 1999 havia um outro filme de guerra, que era o Além da Linha Vermelha, concorrendo. Além da Linha Vermelha. Diretamente, que também, diferente, que também né? É um filmaço. Também é um filmaço. Eu revi recentemente, e também é um filme extraordinário, em outra pegada, mas... Uma pegada completamente diferente. Pois é, mas eu acho que o Oscar de diretor aqui, eu acho que ele tem uma profundidade maior, e aí até a gente já entra falando um pouco do Spielberg, pelo seguinte: o Spielberg, ele é um cara que ele sempre foi criticado por uma coisa que ele mostra como ele é excelente, especialmente nesse filme. Ele sempre foi criticado por ser um diretor que pega histórias muito simplistas, muito familiares, muito batidas, vamos dizer assim, e transforma aquilo num espetáculo visual. Esse filme é isso ao cubo. Porque se você for analisar a história do Resgate do Soldado Ryan, e eu lembro que foi uma das maiores críticas que o filme tinha na época, é que esse filme não tem história. Ele começa com uma guerra, com uma cena de batalha, e termina com uma cena de batalha. E as pessoas esquecem que tem muita coisa no meio também que enriquece o filme, na minha opinião, pelo menos. Sim, claro. Realmente, claro. A história do Resgate do Soldado Ryan é uma história que você conta em uma linha, duas sim. frases. É simples, sim, mas isso não faz o filme ser ruim. Você conta a história do Mad Max Fury Road em uma frase também. Em uma frase também, é verdade. Um espetáculo visual. Você não tem como passar por uma pessoa que não tenha visto aquele filme o que é aquele filme se a pessoa não sentou e viu. E esse filme é isso. Se você contar a história, não vende, mas ele é um espetáculo visual, ele é um trabalho de excelência de um cara que visualizou aquele filme. Tem várias histórias interessantes sobre os bastidores, a gente vai falar um pouco sobre elas, mas eu acho que ele ganhar nesse ano de diretor foi extremamente merecido, até porque é um filme, pra mim, de guerra extremamente marcante. E você falou da parte técnica. A parte técnica, cara, eu vou te falar uma coisa, esse filme tem 20 anos e eu vi pouquíssimos filmes nesses 20 anos que fizeram algo semelhante. Exatamente. A parte sonora desse filme. Eu revi semana retrasada e realmente a parte sonora continua incrível. E eu acho engraçado, assim, é muito legal o que você falou do Spielberg, que ele consegue, eu acho que poucos diretores conseguem fazer isso, que é você mesclar, ele sempre usa isso, né? Ele sempre usa histórias fantásticas, né? Mas aliado com uma técnica cinematográfica muito grande. Consegue estar junto dessas duas, a parte fantástica, né, com os filmes que ele já fez, que são sucessos absolutos, entendeu? Mas aliado com uma técnica cinematográfica muito grande. É um cara que trabalha muito bem com esses dois pontos. É difícil isso. Pois é. Maguinho, você lembra quando foi, né? Em que situação que você viu esse filme a primeira vez? E qual foi o impacto que o filme teve com você? Se era mais ou menos o que você esperava?
Como é que você saiu do cinema depois de ver uma produção dessa? Cara, vamos lá. A minha experiência, em 99, né? Eu lembro que 98, desculpa. Eu lembro que eu tava na faculdade, né? Tava no auge dos estudos, né? De conhecer mais cinema e tal. Não só como entretenimento, né? Mas como forma de conhecimento e de paixão mesmo. Eu lembro de ter visto no Norte Shop, a gente não tinha internet na época, eu tava engatinhando ainda, e a gente não tinha muita referência do filme, né? E eu vou te ser sincero, e cara, amigo ouvinte, uma das melhores sensações que eu tive em uma sala de cinema. Sensações assim, em escalas diferentes, sabe? Realmente foi uma catarse, né, que eu poucas vezes tive. E eu fico muito feliz de estar batendo um papo sobre esse filme, que na minha opinião continua sendo um dos melhores filmes da história do cinema, mais bem produzido. Eu lembro que o impacto foi muito grande, eu revi meses depois, né? Eu vi 2 vezes no cinema e revi algumas vezes em casa e revi agora de novo, né? Tem algumas semanas. Como a gente fala de vez em quando, parece vinho, né? Ele vai ficando melhor ao longo do tempo. É um filme completamente espetacular e vai ser um prazer falar sobre ele. Muito bem. Eu vi esse filme, cara, eu lembro que eu tinha acabado de sair do colégio, de me formar e tal, e eu ia nessas reuniões com os amigos do colégio, né? Que aí você já não vê com tanta frequência, cada um já cuidando da sua vida e tal. Eu fui num cinema desse também, né, de shopping. A gente tava todo mundo no shopping e tal, vamos ver um filme, vamos ver. E aí eu e mais 2 amigos que eu tenho até hoje, 2 amigos que eu considero bastante, um abraço pro Amaury e pro Ivo. E aí a gente, acabou de estrear Resgate do Soldado Ryan. Imagina, 3 moleques, né, 3 jovens, filme de guerra, é esse. E eu, mais ou menos eu tinha ideia, mas a informação que chegava na década de 90 não é a informação que chega hoje em dia. Hoje em dia você tem o filme praticamente escarrado pra você em 3 trailers e 2 teasers e tal. Você tinha um trailer do Resgate do Soldado Ryan naquela época, que eu tinha provavelmente visto no cinema, indo ver um outro filme, acabei vendo o trailer e você não via muita coisa. A parte de guerra, a parte visceral, você não sabia. Eu tinha lido que o filme tinha causado alguns problemas, algumas questões aí. Eu não sei nem se você sabe, Maguinho, mas alguns veteranos de guerra tiveram surtos de TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que o americano chama de PTSD. Durante o filme, alguns veteranos tiveram esse transtorno, ou seja, eles, por causa do barulho das armas e da maneira que eles viram as cenas do início, principalmente, eles tiveram que ser retirados do cinema. Isso aconteceu em vários lugares. Então eu tinha lido sobre isso, mas você, que não viveu a guerra, né, você fala, cara, não é possível, né? Isso aí deve ser algum marketing, não sei. E assim, nada na sua vida te prepara, se você não viu o Resgate do Soldado Ryan, nada te prepara para aquela primeira meia hora. Nada. É verdade. É uma das coisas mais incríveis, foi recriada em vários jogos, né, de games, de forma muito legal também, mas realmente, cara, é incrível, é incrível. É por isso que você ama cinema, sabe? A gente tá ali e fica bobo, fica de boca aberta com o que tá vendo. É incrível, é incrível. Eu lembro que a gente vai falar um pouco sobre a invasão da Normandia, a primeira meia hora do filme, mas assim, eu lembro que quando acaba realmente aí, né, o filme entra na sua história e tal, eu lembro que eu soltei um ar de tipo, caraca, finalmente acabou isso. Sabe? Finalmente não vai morrer mais ninguém agora. Finalmente, cara. Porque você fica num nível de estresse muito grande, né? Você fica num tipo, cara, pelo amor de Deus, acaba isso. Isso tem que acabar. Então, assim, isso ele conseguiu vender. E eu lembro que ao longo do filme, o Spielberg monta aquele grupo, aquele pelotão, né, de soldados e tal. E aí, um vai morrendo, outro vai morrendo. Ou seja, ele vai mostrando que as pessoas não estão seguras ali, né? E, cara, quando chega lá pro final do filme também, eu também, mesma sensação. Pelo amor de Deus, acaba aí. Acaba, mas num bom sentido, né? Tipo, se você quer vender que a guerra é uma coisa destrutiva e maliciosa e completamente devastadora, esse é o filme. Pra mim, esse é o filme. Em todos os sentidos. Eu acho que a gente vai entrar nesse ponto que você falou sobre a grande relevância. O cinema, né, como arte, né, vamos dizer assim, ele tem um objetivo muito grande, que é o quê? De transportar a gente para um universo que a gente é meio que inatingível, né, e ele consegue brincar com isso. E eu acho que nesse ponto, né, a relevância do Resgate do Soldado Ryan, na minha opinião, ela é eterna, porque você pega, por exemplo, a guerra em questão para muita gente, a gente conhece apenas em livros,
livro, faculdade, né, filmes, obviamente, mas a sensação de estar lá no front, cara, de você sentir o sangue na tua cara, e assim, você ficar banhado de sangue, o realismo extremo, eu acho que poucos filmes conseguiram fazer ao longo da história do cinema. Eu não vou entrar aqui, amigo ouvinte, no mérito se o filme é o melhor da história, em termos do gênero de guerra. Até porque a guerra, ela pode ser encarada de várias formas, né? Visceral, psicológica, e a gente, né, sabe que tem vários filmes que abordam a guerra de diversos pontos. Mas eu acho que te colocar ali dentro, cara, sabe? E você ter aliado Spielberg, você ter o Tom Hanks que tava no auge da forma, saindo de Forrest Gump, Philadelphia, com 2 Oscars nas costas já. Então, assim, aí você vê em Spielberg que tinha Jurassic Park, Lista de Schindler, Amistade, O Mundo Perdido, né, o Jurassic Park 2. Então, assim, você tem um blockbuster na essência, mas, cara, um filme extremamente violento. E eu te falei, eu não quero entrar no mérito se ele é o melhor de guerra, mas que realmente ele consegue te transportar, e um dos poucos filmes que conseguem te transportar para um horror que a gente nunca imagina, sabe? Ele, em alguns momentos, ele é até um filme de terror mesmo, né? Porque você vê vísceras das pessoas, o cara procurando o próprio braço, perna voando para um lado, quer dizer, essa cena inicial, né? Eles filmaram na Irlanda, então eles filmaram com o exército irlandês, com voluntários do exército irlandês, e 30 dessas pessoas eram pessoas que não tinham alguns membros, ou braço, ou perna. Sim. E absolutamente todos eles aparecem em determinados momentos no filme, porque o Spielberg fazia questão exatamente disso. Você vai explodir, você vai, em determinado seu braço vai voar, o seu não sei o quê. Então, assim, isso tudo tá lá. Talvez na primeira vez você tenha passado despercebido, mas a violência é gráfica do começo ao fim, né, dessa cena inicial do desembarque da Normandia. Mas eu queria só, antes da gente explorar um pouco mais essa cena, queria falar um pouco assim, eu vi uma entrevista do Tom Hanks buscando material para esse cast, e o Tom Hanks, ele falou que ele já tinha feito cenas de guerra no próprio Forrest Gump, né, que tem uma cena do Vietnã e tal, e ele falou que ele não tinha mais muita ideia, porque a ideia do Spielberg era filmar desde do início ao fim, na ordem cronológica do filme, para que os soldados passassem por toda aquela experiência realmente. Então, assim, a primeira cena que o Hanks fez foi a cena que eles estão naquele barco, indo pra praia. Então, assim, ele disse que eles se prepararam, eles ficaram 5 dias de treinamento, né, com um veterano de 2 guerras. Todos eles acabaram tendo uma amizade ali dentro e tal. Quando colocaram eles naquele barco, ele falou que alguns dos atores estavam ali, nem todos. Acho que o Barry Pepper estava no mesmo barco que ele, e acho que o Giovanni Ribisi estava no mesmo barco que ele, mas os outros eram todos extras. Então ele não sabia o que ia acontecer. Quando eles pararam ali, e só para lembrar, aquele barco é um barco que tinha na Segunda Guerra, realmente. Sim. Quando eles realmente pararam ali e a porta se abriu, ele falou que as 3 primeiras fileiras de soldado caíram. E ele só viu os flashes de luz. Então ele falou assim, olha, se tem atuação no filme, não é nesses primeiros 10 minutos. Porque até eu sair da água, não teve atuação. Exatamente. O que tiveram foram 9 cinegrafistas, com total liberdade pra filmar o que queriam ali na hora. O Spielberg não fez storyboard, não tinha storyboard, entendeu? E eles foram tomando aquela praia centímetro a centímetro, nas palavras do próprio Spielberg, né? Durante 27 dias, né? Durante 4 semanas, eles foram tomando uma parte a uma parte, e os próprios soldados sabiam muito pouco do que eles tinham que fazer, e eles tinham mais ou menos uma ideia de o que eles tinham que falar, mas eles sabiam muito pouco do que ia acontecer ali. E o Hanks falou, quando aquela porta abriu e aquilo aconteceu, é que eu sabia que aquilo ali não era um filme como as pessoas já tinham visto. Era um filme diferente. Realmente, essa primeira meia hora é realmente... O absurdo técnico é impressionante, assim. Ele como eu falei, que ele te coloca dentro da guerra, né? Você é mais um soldado ali, tentando sobreviver, né? E o som absurdamente espetacular, a montagem é incrível. E o que eu falei, só o cinema consegue fazer isso, né? E o que eu acho fantástico também é como o Spielberg, ele é genial, que é o seguinte, você vê o público, né, vendo aquilo tudo, a gente não pisca, né, cara? A gente fica impressionado com aquele realismo, como você falou, o cara com o braço explodindo, perna voando, víscera, né, tripa, cara, aparecendo, ele consegue aliar ali, e aí você vê a inexperiência de muitos jovens ali, né, que tinham que se alistar, mas na verdade eram
garotos, cara, com medo. E aí você vê o terror deles, cara, em cenas onde o som fica em off, né? O som off. Sim. Você vê eles desesperados ali. E você entende o terror daquilo ali. Você entende, cara, eu não vou sobreviver. Eu não vou conseguir sair dali. Sabe? Assim, o apuro técnico dessa cena inteira é espetacular, cara. E aí você, depois disso tudo que você vê, essa loucura insana, você compra o filme. Por quê? Porque logo depois ele joga a cena das escrivãs, né? Sim. Que é mandando as cartas. E aí você, depois de meia hora de loucura insana, de gente morrendo, você com pena de todo mundo, você sentindo dó daquele povo. Você não sabe quem são os atores desse filme. Exatamente. Você só reconhece o Tom Hanks ali, né? Exatamente. Aí na hora você fala, cara, não, eu vou ajudar esse pessoal também, cara. Os 3 morreram, olha qual é a situação, cara. Você imagina a dor. Você imagina a dor dessa mãe. Como ele montou o filme, é genial, é genial. Não, você falou uma coisa que me lembrou, a maneira que ele brinca com a gente no início é absurda, porque o filme, na verdade, ele começa no cemitério, né? Dos soldados, claro, dos veteranos. E você vê aquilo através dos olhos de um soldado que até então você não sabe quem é. Logo de cara, eu acho que o cinema inteiro imagina que seja o Tom Hanks. Exatamente, claro. Uma cena muito parecida acontece logo depois, onde ele começa também pelos olhos do Tom Hanks. É uma maneira dele manipular um pouco a plateia a não pensar quem é aquela pessoa, né? A esquecer quem é aquela pessoa. E aí, essa parte técnica é absurda, porque abre a porta, as pessoas começam a morrer num nível, assim, aceleradíssimo. Onde você acha que ninguém vai sair daquele barco. Exatamente. É impossível alguém sair daquele barco. Aí quando sai daquele barco, você vai falar, finalmente saiu alguém daquele barco. E eles começam a afundar com o equipamento que era extremamente pesado. Super pesado, óbvio, né? E aí você fala assim, ninguém vai sair dessa praia, porque não tem a menor chance. Aí os poucos que conseguem chegar na praia não tem ideia pra onde vão. Um começa a gritar, quem tá em comando, não sei o quê. Todo mundo sendo metralhado, né, ali naquele negócio. E você fala assim, ninguém vai sair desse canto, ninguém vai conseguir chegar ali. E aí, de repente, ele faz isso que você falou. Ele te dá um momento de silêncio. Onde você escuta quase nada, um som bem abafado. E aí você, olha só como ele brinca, né? Você vai de um som super alto pra um som super baixo, e aquilo vai te desorientando, na verdade. Sim, claro. Você não tem... isso é uma técnica muito antiga já de desorientar uma pessoa que tá vendo uma coisa. Você joga um volume muito alto, você joga um volume muito baixo. Aliás, até tecnicamente, a estética desse filme, o Além da Linha Vermelha faz um pouco isso também, não vamos dizer que não, mas o Resgate do Soldado Ryan, a maneira que ele editou toda essa parte de som e as imagens, era novo. Você nunca tinha visto isso num filme de guerra. Sim, é verdade. Era absolutamente novo. A maneira que a câmera se posiciona, você geralmente vê câmeras no tripé, né? Filmadas de maneira mais clássicas. Nessa é uma cacetada de Steadicam que você... Você acha que como é que o câmera tá vivo? Exatamente, E o que eu acho engraçado também, Marcelinho, é muito genial também, é que o seguinte, nessa loucura insana, ele aos pouquinhos vai apresentando cada personagem que vai dar o tom do filme. Esse é o médico. Né? Que vai dar o tom no segundo ato do filme. Então você já vai sabendo quem é. Ele não joga os personagens logo depois. Não, ele vai apresentando nessa cena, pontuando cada um. Você vê, aquele ali é o atirador. Quando você vê a primeira vez, você não entende muito bem. Exatamente. Quando você vê a segunda, você já, esse é aquele. Exatamente. Esse é o médico. Vai pontuando. Genial. Quer dizer, tá tudo ali, né, Magui? Sim. Eu vi um vídeo recentemente que o rapaz tava comparando os cortes desse filme, quantos cortes tem e como é que esses cortes se encaixam, enfim. O Spielberg, frequentemente, ele começa uma cena como... por exemplo, ele vai contar... Que nem você tá falando, né? Ele vai apresentar um outro soldado, então ele vai apresentar os médicos. Então ele começa a cena dos médicos como ele terminou a cena anterior, ou seja, você vê os soldados, vamos avançar por aqui. Então ele corta, os soldados estão correndo lá embaixo. Sim, é aquela rima temática. Ele apresenta os médicos. Sim, claro. E aí, em determinado momento, o Tom Sizemore, ele fala assim, a gente precisa trazer o médico pra cá. E aí, corta, entendeu? Pra cena do médico que já tava... Parece o caos, mas na verdade é tudo muito bem... É tudo muito bem estruturado. Pelo Michael Kahn. Sim, claro. Mas não é só isso, assim. Eu acho que esteticamente esse filme influenciou até outras produções que vieram depois, até mais recente. Muitos filmes de guerra que apareceram depois de Resgate do Soldado Ryan, eles não tiveram o mesmo impacto que esse filme teve. Não sei se você concorda comigo. Eu queria saber de você. Você acha que ele ainda é considerado o filme definitivo sobre a Segunda Guerra? Pelo menos nos últimos 20 anos. A gente teve aí o Pearl Harbor, a gente teve Até o Último Homem. Com certeza. Eu acho que foi o que eu falei antes no início. Eu não vou entrar no mérito se ele é
melhor de todos os tempos. Mas com certeza da sua época ele é o melhor. Mas assim, anos-luz, o que ele consegue trazer de 98, né, nós estamos em 2018, ele além de ser relevante, ele continua extremamente bem feito. E uma coisa que foi muito usado, que dá muito mais realismo do que os filmes de hoje, muito efeito prático. Muito efeito prático. Sabe, o Spielberg consegue usar e abusar. Eu acho que hoje em dia, assim, o Ryan, ele entra num dos filmes irrebutáveis, sabe? Eu acho que, assim, não existe chance de se fazer um reboot dele, sabe? Ah, perfeito. Eu acho que é um filme irrebutável, se essa palavra existe, sabe? 20 anos depois ele continua moderno. Continua moderníssimo, extremamente. Se chegasse no cinema hoje, a gente ia falar, esse filme foi feito esse ano. Com certeza, nenhum. Absurdo. Com certeza. Ô Maguinho, mas até comparando com o Pearl Harbor, você vê os cortes do Michael Bay, né? Você não consegue entender quem tá onde, quem tá aqui, quem tá ali. Não consegue entender o mise-en-scène da cena, mas o Spielberg não. Você sabe. O Spielberg não, cara. Você sabe que o cara tá perto do mar, exatamente. Você sabe que o cara tá perto do bunker, você sabe que o cara tá perto do tanque, né? Mesmo naquele caos todo, é tudo muito claro. É, tudo muito claro. Você sabe pra quem tá indo pra onde, quem tá atirando em quem tá se defendendo. É incrível mesmo. Pois é. E o engraçado, que só uma curiosidade também que você apontou pro nosso cara ouvinte que não saiba, o Spielberg, antes de escolher o Tom Hanks, né, Marcelinho, ele tava com o Mel Gibson e o Harrison Ford, né? Esses dois estavam, né, pra ser o personagem principal, né? Mas o principal. Mas o Tom Hanks, eu acho que naquela época ali ele tava no auge, né? Como a gente comentou anteriormente. Eu acho que foi interessante escolher o Tom Hanks porque ele vinha de papéis bem diferentes, né? E sim, ele meio que precisava de uma coisa, de um desafio, de um papel que as pessoas vissem ele não como bom moço, mas sim, exatamente, de uma maneira diferente. Eu acho que ficou legal. Sobre essas curiosidades que você citou aí, o Billy Bob Thornton e o Michael Madsen foram considerados pro Sargento Horvath, que foi parar no Tom Sizemore, que é o segundo em comando, né? Uhum. O Billy Bob Thornton tem até uma história engraçada. Ele recusou o papel. Ele ficou muito perto de fazer esse filme, mas ele só recusou porque ele não sabia nadar. Ele tem fobia de água. É verdade, eu li isso também. E ele, quando soube que ele teria que pular do barco, ele falou que não era pra ele. Então ele recusou. O Tom Sizemore é um ator que hoje em dia anda um pouco sumido, né? O Tom Sizemore lutou contra as drogas durante muitos anos na vida dele. Sim, é verdade. Inclusive nas filmagens do Resgate do Soldado Ryan. Mas o Spielberg deu um ultimato pra ele durante um tempo, assim. Ele soube que ele tava usando droga durante as filmagens. O Spielberg disse pra ele que ele teria que fazer um teste de sangue todo sempre dia. Que ele chegava todos os dias no set, né? Pois verdade. E se por um dia ele falhasse, ele ia matar o personagem dele, ou pelo menos, enfim, ele ia demiti-lo na hora e ia refilmar o que precisasse, enfim. Sim. Que eles iam tirar o personagem dele do filme. E ele conseguiu ir até o final da produção sem falhar nesse teste. Um outro detalhe, Edward Norton foi considerado, era o favorito do Spielberg pro papel do Ryan, mas ele recusou pra fazer outra história americana, também, que é de 1998. Eu achei que essa decisão foi boa do Edward Norton. Eu também achei que foi acertada. Primeiro porque o Edward Norton tem cara de maluco, tá? E ele, como Ryan, não sei se ia bater muito bem, não. E segundo que outra história americana é um dos filmes da minha vida também. Também concordo com você, tá no meu top 10, é incrível. E eu acho que só funciona porque tem o Edward Norton. Verdade. O Matt Damon foi considerado pelo Spielberg depois que o Spielberg viu ele em outro filme de guerra, que é o Coragem Sobre Fogo. Coragem Sobre Fogo, verdade. Só que o Spielberg achou que ele era muito magro pra fazer aquele personagem. Acabou que o Robin Williams, que já tinha trabalhado com o Spielberg no Hook, apresentou o Matt Damon durante as filmagens do Gênio Indomável, e o Spielberg contratou ele na hora. A ideia do Spielberg era botar alguém desconhecido, né? Sim. Ele não queria alguém conhecido. Acabou que naquele ano, em 1997, um ano antes do Ryan, ele ganhou o Oscar de melhor roteiro pelo Gênio Indomável. Gênio Indomável, verdade. Virou um cara super famoso. E aí a ideia dele foi pro espaço, mas aí, enfim, o filme já estava semi-pronto e aí não tinha o que fazer. E o que eu acho legal também desse filme é que, assim, a gente tem, em 98, a gente tem um corpo de atores coadjuvantes excelentes que hoje em dia estão super famosos. Excelente. Né? A gente tem o próprio Vin Diesel, né? Paul Giamatti, são, assim, que são ótimos e que hoje em dia estão aí estrelando filmes de sucesso. Alguns sumiram um pouco, né, Maguinho? Verdade.
Barry Pepper. O próprio Edward Burns também tá, Sim. tá um pouco... O Edward Burns era visto na época como um Woody Allen, assim. Ele fazia vários filmes em Nova York, pequenos, filmes pequenos, né? Românticos e tal. Sim. E ele era considerado, assim, um prodígio e tal. Mas você falou uma coisa interessante sobre o elenco principal, né? O pelotão principal. Vários nomes famosos que eu já li aqui. Mas olha só, essa produção também contou com alguns atores que hoje são conhecidos, mas que tem pequenas participações no filme. Ted Danson tá no filme. Paul Giamatti tá no filme, alguém falou. Verdade, O Nathan Fillion. Nathan Fillion é um grande conhecido de amantes de ficção científica e alguns nerds. Trabalhou muito com o Joss Whedon em algumas séries e tal. Uhum. Ele faz o Ryan falso. Aquele que... Verdade, pode crer. Ele fala, seus irmãos morreram e tal. Sim. O Dennis Farina, que trabalhou muito com o Michael Mann em vários filmes, também tem uma participação breve. E o próprio Bryan Cranston, o Walter White, do Breaking Bad. Breaking Bad, é verdade. Tem 2 cenas nesse filme. Na cena que eles decidem que eles vão resgatar o Ryan ali. Que vai sair da missão, né? Que vai, exatamente. Que eles falam com o general maior de tudo e o cara autoriza que essa missão vai acontecer. Vários nomes interessantes. Ô Maguinho, tem alguma frase nesse filme que te marcou? Tem alguma frase favorita? Eu acho que sim, gente, frases não, mas eu acho que o filme tem diversas sequências espetaculares. Se a gente for entrar nelas, né, eu acho que a primeira cena que eu acho impressionante, além, né, não vou nem colocar a cena, a meia hora inicial, que é o concurso, mas a morte do Caparzo, que é o próprio Vin Diesel, na vila, que tem um casal entregando os filhos lá pra tropa, né, é uma cena angustiante, cara, sabe? O clima da cena é espetacular, e o filme, ele é recheado dessas mini sequências, sabe? Né? O filme parecem mini curtas, né? Exatamente, até o terceiro ato espetacular também. O próprio segundo ato, que ele é bem longo, ele tem várias dessas mini sequências que são espetaculares. Sim. E aí eu parto por uma cena também que eu destaco incrivelmente espetacular, que é a morte do médico, Wade. É incrível o realismo da cena. Eu acho que até hoje eu me impressiono. Quando eu revi semana passada, eu me contorci no sofá, porque, cara, eles limpando a barriga dele e o sangue continuar jorrando é extremamente bem feito. Tem um efeito prático espetacular, e ele desesperado chamando a mãe: quero minha mãe, não quero morrer. É de cortar o coração. E uma frase que você me perguntou, que eu lembrei agora, que pra mim é a frase que sintetiza toda a atuação do John Miller, né, que é o Tom Hanks, e tudo que o filme quer passar pra gente, que é quando ele tá morrendo, né, atirando lá, e ele fala pro Matt Damon assim: cara, faça por merecer. Viva. Pois é, cara. Mas faça por merecer todo esse esforço que a gente fez por você, cara. Viva, mas dê o seu melhor. Essa frase é espetacular. Olha, você falou um monte de coisa aí que a gente tem que debater um pouco. Essa cena do Caparzo, né, do Vin Diesel, eu acho que essa é a cena que, sempre que o Spielberg fala sobre o que é o Ryan pra ele fala que a ideia dele era mostrar como você pode ser. É uma das frases até que o Horvath fala no filme. Sim, pode crer, é verdade, lembrei. Como é que você pode ser uma pessoa decente numa guerra, que é uma coisa completamente imoral? E aí, a ideia de você resgatar um cara no meio daquela zona inteira e levar esse cara pra mãe dele, né, de volta, pra aquela família destroçada, é uma coisa decente. Sim. Mas como é que você faz tanta gente? Como é que você destrói tantas famílias pra salvar uma, né? Isso é uma das coisas que o Spielberg falava. E ele disse que a cena do Vin Diesel é isso. É ele tentando resgatar uma mulher, uma menina de uma família que perdeu tudo, e levar ela pra a próxima vila. E aí o general tá falando: não é a nossa missão é salvar outro cara, não é aquela menina. Não traz ela, não pega ela, a gente não pode andar com ela. Exatamente. E por ele discutir esse problema, por ele tentar fazer uma coisa que moralmente seria certa, que é mais humana, né? Mas que é totalmente humana, né? Totalmente humana. Que ele acaba sendo morto por um sniper. É verdade. Mas agora, sobre o Wade, essa cena é muito engraçada, porque é o seguinte: essa cena é uma das batalhas que a gente não vê no filme. Exatamente. A gente vê pelo ponto de vista do Upham, pelo binóculozinho que ele tá usando, então a gente não vê direito. O Spielberg, quando eles montaram aquele set de filmagem, o Spielberg chegou lá pra filmar, ele descobriu que o sol nascia do lado errado, e eles não iam conseguir filmar do jeito que ele queria, porque a luz ia estar sempre errada. E aí diz que o Spielberg
ele ficou de mau humor, não teve jeito. Ele acabou com o dia dele. Tom Hanks deu numa entrevista dizendo que ele saiu andando. Isso foi de manhã. Ele saiu andando e voltou no meio da tarde. E voltou falando assim: eu já sei como é que eu vou fazer essa cena. E é uma das cenas mais marcantes do filme, exatamente porque você não vê o que acontece. A gente fica imaginando como seria a cena que ele queria filmar. Mas eu fico grato porque a gente não viu. A gente viu uma outra maneira de filmar a guerra. Sim, é verdade. E é um contraponto interessante, porque você também entende pelo ponto de vista de um soldado que vai ser importante lá na frente, que é o Upham, que é o Jeremy Davis. E sobre a sua frase, pra mim essa é a grande importância desse filme. Quando a gente fala que a gente tá nesse cast de hoje aqui, qual é a relevância desse filme atualmente? É o earn this, essa frase que ele fala, o mereça. Sim, sim. A gente não vive uma guerra, né? A gente não é uma geração que não teve muito isso. Esse merecimento de você voltar, a importância de você ter uma importância pra sociedade, de você ser alguém, de você ser... Ele chega a discutir isso durante o filme, né? Será que esse cara vai curar o câncer? Será que esse cara vai ser importante? Sim. E a gente que nunca ouviu falar no James Ryan, sabe que ele não curou o câncer, sabe que ele não foi esse cara. Pra ele, qual foi a importância dele? Foi a família. Foi ele ter uma família digna, a família tá lá com ele, que entende a importância dele estar ali naquele cemitério e tal. É emocionante. E ele pergunta isso pra esposa, né? Ele fala: eu fui digno, né? Pois é. Diz que eu fui digno. Você vê que sim, né? Claro, claro. É aquele cara família linda família e tal, super bem criada. Estruturada, vamos dizer assim. Isso é o que mais me marcou vendo esse filme dessa vez. Foi essa parte do mereça. Porque a gente vive numa geração hoje em dia, principalmente agora, onde as pessoas não têm muito merecimento, né? As pessoas ficam milionárias por postar vídeos que fizeram no quarto delas. Sim, é verdade. Perdeu-se um pouco a função das pessoas na sociedade, eu acho. O merecimento. Você trabalha, você merece o que você ganha, você merece a sua casa, você merece a sua família. Eu acho que hoje em dia isso é meio confuso, isso é meio turvo na nossa sociedade. Então eu acho que isso me marcou de uma forma diferente. Como aquele jovem entendeu aquela frase, como aquele velho entendeu aquela frase naquele momento. É uma mensagem espetacular. E você tá falando aí, olha o quão poderoso é o subtexto desse filme, né? A gente tem uma história, né, base, uma história em primeiro plano, que é a guerra em geral, mas o subtexto, né, que você tá aí dizendo, numa frase espetacular, é o que permeia o filme todo. Isso é muito bom, isso é muito fantástico. O filme ter essas diferentes camadas, isso é espetacular. Sim, cara. É isso que eu falo. Ele ganha muito de você vê-lo diversas vezes, não só pela questão da guerra, mas eu acho que tem coisas bastante interessantes, até da trama também. A minha frase favorita desse filme, eu tenho, essa é definitivamente uma, mas eu gosto muito, não sei porquê, a primeira frase do Tom Hanks no filme: keep the sand out of your weapons, keep those actions clear, I'll see you on the beach. É aquele comandante tentando motivar os soldados que estão passando mal, estão vomitando e tal. E ele fala, não esqueça seu treinamento, né? Mantenha a areia fora das suas armas, mantenha a sua visão nítida. E eu vejo vocês na praia. Eles não tinham absolutamente noção do que ia acontecer quando... Quer dizer, eles estavam achando que o problema deles era a areia entrar na arma. Eles achavam que os bombardeiros tinham destruído metade dos alemães ali, então eles não iam ter tanto problema pra chegar ali, como eles estavam vendidos naquela ideia. E eu gosto também do Fubar, que é um mistério ao longo do filme, e quando aparece, tem gente que nem reparou. Fucked up beyond all recognition, fudidos além de qualquer reconhecimento, é a expressão Fubar, que depois alguns soldados confirmaram que realmente existia, né? E que no filme eles alegam que é uma palavra em alemão. Em alemão, é verdade. E eu achei uma sacada interessante do filme também, é uma das coisas que eu gosto. A gente vai chegando agora perto do final, queria que você fizesse uma conclusão, vamos dizer assim, um apanhado geral. A gente já falou bastante, né, sobre o filme em termos gerais, como eu falei que ia ser esse cast de hoje. Se tem algum ouvinte, talvez algum jovem ouvinte que nunca teve a curiosidade de ver esse filme, talvez porque ele não está na Netflix, talvez porque ele não passa toda hora na televisão, talvez porque o acesso a ele é tão difícil, talvez o pai desse jovem, ou esse senhor ouvinte, não tenha o DVD, enfim, não tenha a oportunidade de ver o filme, por que essa pessoa deveria ver o Resgate do Soldado Ryan? Por que o Resgate do Soldado Ryan merece ser considerado um clássico moderno e, portanto, como clássico do cinema, ele merece ser visto ou revisto? Bom, vamos lá. Chancelado pelo Ratoscast é uma tarefa muito
muito especial. Cara, tô aqui pensando, eu vou começar dando uma resposta bem óbvia. Por que ele é um clássico moderno? Primeiro, porque ele é muito bom, é bom pra cacete, né? Uma resposta básica e óbvia. Segundo, porque é um filme que consegue ultrapassar as barreiras do tempo, como a gente fala. A gente vendo hoje, ele continua espetacular. Como eu falei, parece vinho, quanto mais velho, melhor fica. Um show de efeitos práticos, coisa que não é muito comum nos dias de hoje. Uma direção do Spielberg nua e crua, mas totalmente funcional, né? Te colocando literalmente no olho da guerra, literalmente, né? Eu acho que com certeza a gente está diante de uma das melhores obras que o cinema já produziu. Como você falou, ganhador de 5 Oscar. E, cara, amigo ouvinte do mundo que tá ouvindo a gente, eu acho que existem obras que são pro fã de cinema, né? Que são essenciais para quem estuda cinema, para quem quer ir além de uma sessão pipoca e Coca-Cola e enfim. Eu acho que o Soldado Ryan, ele é dever de casa para você, para quem é cinéfilo, para quem é fã de cinema, para quem é fã de cinema pipoca. É isso, é um clássico espetacular. Tô até emocionado. É mesmo? Sim. Muito bem, muito bem. Na minha concepção, a gente já fez clássicos modernos sobre filmes de terror, já fez sobre os filmes de ação modernos e tal. Aqui a gente tem um filme de guerra clássico americano. A gente diz que o western e filme de guerra é aquele gênero clássico americano. É engraçado, eu também não consigo colocar o Resgate do Soldado Ryan, eu não consigo fazer lista de, tipo assim, melhor filme de terror, os 10 melhores filmes de terror, os 10 melhores filmes de guerra. Certamente o Resgate do Soldado Ryan é um dos 3 melhores filmes de guerra que eu já vi na minha vida, mas eu não saberia dizer se é o grande filme de guerra que eu já vi na minha vida. É verdade, eu também não sei dizer. Mas eu acho que a questão aqui não é nem essa. Eu acho que a questão aqui é muito do que a gente falou. Ele tem diversos motivos que você precisa ver esse filme. Mas acima de qualquer gênero, se ele é de guerra ou enfim, comédia, enfim, eu acho que tem nesse filme um pouco pra todo mundo. Sim. O que faz pra mim o filme ser um clássico, uma das coisas que faz um filme ser um clássico é você saber do que se trata o filme, você conhecer o filme sem nem mesmo ter visto esse filme. Eu acho que a minha irmã nunca viu esse filme, O Resgate do Soldado Ryan. Acho que ela nunca se interessou, ela não é muito fã de filme de guerra, principalmente um filme violento como esse que ela sabia que é. Mas toda vez que eu falo O Resgate do Soldado Ryan, não só pra minha irmã, mas pra qualquer pessoa, inclusive não cinéfilos, toda vez que eu falo O Resgate do Soldado Ryan, essa pessoa sabe do que se trata. Exatamente. Sabe o que é esse filme. Até pra pessoas que não viram, que não conhecem, elas sabem alguma coisa do Resgate do Soldado Ryan. Isso pra mim faz esse filme ser um clássico. É impossível você nunca ter visto uma cena desse filme, é impossível você não ter visto um pôster, é impossível você não ter visto Tom Hanks vestido de soldado em algum momento na sua vida, né? Sim. A questão toda de que esse filme trouxe, como ele foi elaborado, enfim. O único pesar que eu tenho, Maguinho, é o seguinte: esse filme foi indicado ao Oscar de melhor filme e ele tava concorrendo com Além da Linha Vermelha, Elizabeth. Ainda eram 5, né? É. O outro era Shakespeare Apaixonado. E agora tinha mais um que eu não me lembro qual era, mas também era um azarão. O filme que ganhou o Oscar de melhor filme em 1999 foi o Shakespeare Apaixonado. Eu acho que poucas pessoas, incluindo o diretor do filme, poderiam considerar um filme um clássico do cinema. É um filme que se apagou pela história, pela sua relevância. O Resgate do Soldado Ryan não. É um filme que não precisou do Oscar de melhor filme. Não precisou, exatamente. Pra estar até hoje atual e num nível completamente diferente. Se você só, claro, nem vamos querer entrar nesse mérito, né? Mas é só uma breve aspas, né? Nesse Oscar a gente teve uma loucura, né? Ganhou a própria Gwyneth Paltrow, ganhou o Roberto Benigni, né? Então foi um Oscar bem controverso. Pois é, mas enfim, não foi preciso esses prêmios todos. A bilheteria já explica bastante sobre o que é o filme e como agradou, mas não precisou isso tudo pra deixar ainda, até hoje, 20 anos depois, a marca de que esse filme tem. Se você não é fã desse filme, se você não gostou desse filme, você tem uma simples explicação: você não é merecedor. Excelente, excelente. Então, sim, como disse o Maguinho, selo Ratos de Cinema, clássico, incontestável, O Resgate do Soldado Ryan. Espetacular, espetacular aqui, tô de pé aqui aplaudindo. Um filme imprescindível pra todo mundo, pra todo mundo. Muito bem, Maguinho, eu queria agradecer demais a sua participação aqui hoje. Eu sei que não foi pra você difícil, duro, ter que rever esse filme. São 2 horas e 50 de duração, 50, mas quase 3 horas de filme. Como foi bom relembrar, como foi bom reviver aquilo ali, sabe? Espetacular. Muito bem, Maguinho, eu queria agradecer demais a sua participação. Queria que você deixasse seus contatos aí pra caso algum ouvinte queira continuar essa conversa pela internet, enfim, dar opinião. A gente
quer ouvir a sua opinião sobre o Resgate do Soldado Ryan. Se você concorda, se você não concorda, é importante a gente saber. Principalmente, por favor, deixe seus contatos aí, caso os ouvintes queiram debater também com você. Bom, enfim, primeiro te agradecer por esse bate-papo espetacular sobre esse filme espetacular, né? Falar um pouquinho desse filme que a gente vivenciou, vivemos ele e faz parte da minha história como amante de cinema, isso é óbvio. Quem quiser bater um papo comigo, eu tô no Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Barra Calabouço, só você jogar lá, tem Instagram, Twitter, Facebook também, né? Dá uma moralzinha pra gente lá no PayPal, não custa nada, é bem baratinho e você vai economizar aquela coxinha gordurosa na faculdade, entendeu? Então, assim, minha frase básica é: continue indo ao cinema sempre. Um abraço, galera, e até a próxima. Muito bem, Maguinho, mais uma vez. Eu sou Marcelo Cipresse. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive o Resgate do Soldado Ryan, que eu já adianto 5 estrelas, tá? Olha, no meu letterboxd.com/mcprest. O Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia. Um abraço e eu vejo vocês na praia.